Bom dia, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje, vamos continuar nossos estudos sobre o governo de Getúlio Vargas, focando agora no Estado Novo, a última fase da primeira passagem de Vargas no poder. Como nós vimos, o Vargas ele vai chegar ao poder em 1930, vai ficar até 1945. De 30 a 34 temos o governo provisório, que eu falei algumas aulas atrás, 2 aulas atrás, a aula retrasada. De 34 a 37 temos o governo constitucional, que eu falei na aula passada. Na aula de hoje vamos começar então o período de 37 a 45. É um período chamado Estado Novo, né? É um período muito grande, muito cheio de minúcias, ali, de detalhes, por isso eu vou dividir em duas aulas, tá? Na aula de hoje eu vou focar só vamos dizer assim, no projeto político que estava por trás dessa ditadura varguista. Aqui eu já adiantei uma ideia para vocês, que vamos estar tratando de um período ditatorial, mas ditatorial propriamente dito, assim, não tem como a gente negar que esse período aqui é uma ditadura, tranquilo? Bom, como já falei para vocês nas aulas anteriores, quando eu fiz ali uma breve biografia do Vargas, ele vai até ter uma segunda passagem ao poder, né? Então assim, em 45 ele sai do poder, mas ele acaba voltando num contexto um pouco diferente que a gente vai ver mais futuramente. Tranquilo? Bom, mas vamos lá, né? A nossa última aula sobre o assunto, sobre o governo varguista, falamos ali do governo constitucional e vimos como que o Vargas ele foi elaborando um golpe. Ele foi usando basicamente a esquerda, e a direita dentro do cenário constitucional, dentro da permissão que os partidos existissem. A direita integralista estava atuando e estava atuando de forma bastante extremada, assim como a esquerda também estava fazendo. O Luiz Carlos Prestes, o grupo do Luiz Carlos Prestes, tenta fazer uma revolução comunista no Brasil, que acaba dando errado em 35. E o Vargas vai conspirando dentro disso, assim, é muito daquela reunião secreta mesmo, aquela reunião de madrugada do Vargas com os militares para tentar tomar o poder. E é o que ocorre, a cada vez ele vai pedindo para renovar, vai pedindo para atualizar o estado de sítio, onde as leis perdiam valor frente a um crescimento do poder do exército e do presidente, do poder executivo. E basicamente o que a gente vai ter aí é os dois grupos conspirando, ganhando cada vez mais poder para tomar o poder de fato. E quando a gente chega em novembro de 1937, é que vai vir o golpe, Falei para vocês, é um anúncio no rádio, basicamente. De manhã, o dia vai amanhecer com a Assembleia Legislativa, com a Assembleia Constituinte e Congresso sendo fechado pelo próprio Exército, e de noite o Vargas declara uma nova Constituição. Ele literalmente muda as regras do jogo, dessa vez criando uma Constituição que, antes de qualquer coisa, a primeira característica que a gente tem da Constituição de 87 é que ela é uma Constituição autoritária. Ela basicamente acaba com o poder legislativo, o poder judiciário também, assim, até meio curioso, porque ele acaba, é uma ditadura, mas assim, não dá pra gente dizer que a política morreu durante esse período. O Vargas, por exemplo, nesse governo ditatorial, ele mantém os estados, ele mantém a ideia de Minas Gerais, São Paulo e assim por diante, ele vai controlar, porque ele vai indicar os interventores, mas assim, ele mantém o mínimo de um funcionamento político, agora, tudo controlado diretamente por Getúlio Vargas, beleza? A grosso modo, a gente pode falar que ele basicamente acabou com os outros poderes e estabeleceu que o comando todo seria dele. Mas não é totalmente uma verdade. O que vai acontecer aqui é que ele vai ampliar significativamente seus poderes e literalmente deixar os outros só simbólicos. Assim, ele vai até fechar o Congresso durante um bom período do Estado Novo, mas a grosso modo não ia fazer diferença. Tudo, a partir da Constituição de 37, vinha de Getúlio Vargas. E aqui, já antes de eu começar a cair numa questão mais pontual, vamos já deixar isso bem claro, assim. Estudar o Estado Novo é estudar o que o Vargas fez. Literalmente a gente vai estar falando de um governo extremamente personalista. A CLT foi criada no Brasil em 1943, a gente vai falar disso daqui a pouco. Vargas criou a CLT em 1943. Literalmente o governo do Estado Novista ele era muito personalista, ele era muito ligado à figura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, aqui na Constituição, quando ele tem os seus poderes ampliados, ele vai usar isso. O governo é de Getúlio Vargas, o governo é desse cara,
ele vai estabelecer o que vai acontecer, o que não vai acontecer, como vai acontecer e o como não vai acontecer, no final das contas. Tudo bem? É uma ditadura propriamente dita, é um cara que vai estar literalmente determinando o que é certo e o que é errado. A justificativa que ele vai usar para esse autoritarismo seria a fraqueza da democracia, do Congresso, em ajustar o Brasil para as mudanças que o Vargas consideravam que eram necessárias. Tranquilo? Então a ideia é, olha, democraticamente a gente não vai nem conseguir fazer essas mudanças, ou muitas vezes até os políticos, mesmo percebendo a necessidade da mudança, eles não vão mudar por interesses eleitorais que eles possam vir a ter. Então Vargas vai dizer o seguinte, é necessário acabar com a democracia, é necessário acabar com o legislativo e ampliar o poder do executivo para literalmente conseguir trazer as mudanças, conseguir fazer o que o Brasil, na visão de Getúlio Vargas, deveria viver. Tranquilo? E de fato, gente, é uma mudança muito drástica, assim, é uma mudança muito significativa que o Brasil vai estar vivendo. Durante a aula, por exemplo, eu vou falar para vocês do processo de industrialização e um dado que é curioso, importante, né, não é, assim, para deixar bem claro como que foi uma mudança. Em 1940, 70% das indústrias, né, como eu vou explicar, falar de outro jeito vai ficar mais fácil, 70% das indústrias brasileiras que existiam em 1940 tinham sido criadas a partir de 1930. Ou seja, o Brasil ele vai mudar muito com Getúlio Vargas no poder. Essa ideia de você trazer uma mudança, de você industrializar o país, de fato ocorreu com Getúlio Vargas. Ele conseguiu fazer isso. Vamos ver como que ele fez isso, mas um ponto mais significativo é que foi a partir da ditadura. Vimos aí que na primeira fase o Vargas vai governar com seus decretos-leis, que é uma mão de ferro, de certa forma. No período constitucional, onde seus poderes eram limitados, ele vai fazer de tudo para passar por cima da Constituição, ao ponto de em 1937 ter passado. Então Vargas vai usar os poderes que vão ser dados a eles, que ele vai conquistar a partir dos golpes que ele fez, para literalmente conseguir fazer essa mudança a qual ele estava querendo, né, a qual ele estava planejando. E de fato faz, tá? Assim, é inegável. O Brasil, a herança que o Vargas vai deixar é um Brasil completamente diferente, assim. E é muito interessante que eu volto lá na aula, na primeira aula que eu falei de Vargas, que eu fiz aquela breve biografia dele. Não tem como, invariavelmente a gente está aqui em 2020, né, eu estou gravando em 2020, a gente está discutindo a herança varguista, no final das contas. Na hora que a gente fala de um Estado maior, com empresas, com intervenção econômica, a gente está falando de Vargas, de certa maneira, tudo bem? Não é uma questão de pensar em, porque nos Estados Unidos. Não, a gente tem o nosso exemplo, é Getúlio Vargas, é o cara que interviu, é o cara que industrializou, e ele tem aí a sua herança política sendo discutida até os dias atuais. A construção do Brasil dele vai ser o ponto mais significativo, até para a gente entender, por exemplo, o golpe militar de 1964. A ditadura de 64 começa por uma questão de discutir o que o Vargas tinha feito, no final das contas. Assim, era a herança política, né, os herdeiros de Vargas que mais irritavam, faziam com que o exército tivesse o interesse de tomar o poder, no final das contas. Tudo bem? E aqui também eu acho que já é interessante uma discussão que muita gente pode acabar se perguntando se tem uma ideologia política muito clara aqui para o Vargas. E a resposta mais concreta é que não. É lógico que quando a gente vê a atuação dele no período constitucional, ele indo contra as esquerdas, ele é o cara que mandou prender Luiz Carlos Prestes, deixou o Prestes 10 anos preso, sendo que o advogado Prestes teve que tentar usar até direitos dos animais para tentar melhorar a situação do Prestes. É meio lógico que esse cara está vinculado às direitas. Mas ao mesmo tempo, se a origem do pensamento de esquerda é uma origem mais de ideias populares, a ideia de você cuidar dos trabalhadores como um todo, né, no final das contas, dos interesses dos trabalhadores, isso Vargas fez. Isso vai existir dentro desse governo. Então essa é uma ditadura que ela tem uma tendência para a direita, porque é um governo que lutou contra as esquerdas, mas ela também é um governo que vai trazer toda uma característica de esquerda junto dele. Os trabalhadores do Brasil, em 1937, 40, 42, eles amavam Vargas. Não é à toa que Vargas ficou conhecido, né, o grande
o grande, vamos dizer assim, apelido dele vai ser o pai dos pobres, assim. Ele literalmente conseguiu fazer com que essa ligação fosse criada, assim. Até hoje os trabalhadores reconhecem o Vargas como um cara que fez muito para eles. No caso aí principalmente a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que a gente vai estudar também ainda nessa aula mais para frente. Tranquilo? Mas vamos lá. Uma curiosidade aí, né, mas é curiosidade mesmo. Essa Constituição de 37 era conhecida como a Polaca, porque ela foi muito baseada na Constituição que tinha acabado de ser escrita na Polônia, que era uma Constituição com características fascistas, que tinha muito imitado a Constituição que o Mussolini tinha imposto à Itália. Tranquilo? Os juristas ligados a Getúlio Vargas, eles vão se aproveitar dessa Constituição, eles vão se basear muito nessa Constituição, por isso é conhecida como a Polaca. Ela vai ter então essa característica de ser ditatorial. E para a gente continuar aqui com o assunto, ela proíbe os partidos políticos. A partir de agora, todos aqueles partidos que entre 34 e 37 deram uma agitada no cenário político brasileiro, eles literalmente deixam de existir. E isso vale também para os integralistas, que inclusive tinham apoiado Getúlio Vargas na sua chegada ao poder. Os integralistas, como eu falei para vocês, apoiaram nessa manifestação nas manifestações contra os aliancistas, né, o grupo do comunista ali de Luiz Carlos Prestes, e eles vão apoiar, inclusive, a tomada do poder. O Plano Cohen, que acabou sendo o principal símbolo, né, o principal ponto aí para esse golpe em 37, ele foi escrito por um integralista, que era o capitão Olímpio Mourão. E literalmente os integralistas esperavam, assim, os mais otimistas deles falavam até que o Vargas ia criar uma coisa meio parlamentarista e que o Vargas seria o presidente, que é aquele cara que só cuidaria mesmo, mas quem atuaria, quem teria poderes seria o primeiro-ministro, e eles achavam que o Plínio Salgado, o grande líder integralista, seria convidado. E isso assim, até o último instante, quando o Vargas dá o golpe, os integralistas estão lá aplaudindo, esperando que eles sejam chamados, no final das contas. Só que essa chamada nunca vem. Até que, em 38, os integralistas começam a cair na real. Olha, o Vargas não vai chamar a gente. O Vargas criou uma ditadura, o Vargas fez o que a gente queria, mas ele fez para ele, não para os integralistas. E em maio de 38, os integralistas tentam dar um golpe e tirar o Vargas do poder. Esse golpe ele é super, ultra, mega, hiper blaster mal planejado. Eles vão de noite atacar a casa, né, o Palácio das Laranjeiras, que é onde o Vargas morava nessa época. E o Vargas se defende, o Vargas lá pega o revólver dele, vai pra janela e fica lá atirando enquanto os integralistas estão atirando nele. E o Vargas ele tem ali uma guarda pessoal que o ajuda. É até curioso que o Vargas ele começa, antes de cortarem as linhas telefônicas, o Vargas chamou o exército, né, e o exército não responde. Aí o Vargas, a biografia do Vargas fala que ele mandou a esposa ligar para a filha vai entrar em contato com o exército, e o exército demora horas a chegar lá para defender o presidente. E aqui tem um ponto interessante, né, porque apesar do exército ter conspirado com Vargas, é bem simbólico essa ideia de que o exército brasileiro demorou para ir lá defender o presidente. Porque quem saísse vitorioso dessa manifestação, dessa revolta, desse golpe que os integralistas estavam tentando dar, não ia mudar nada para o exército. O exército, ele conseguiria se articular ali dos dois lados. Ele tinha seus acordos com o Vargas e ele tinha sua ligação com os integralistas também. Então ali para o exército não importa tanto o resultado. O que ocorre é que quando o exército chega para resolver a situação, estão tentando matar o presidente e o presidente está vivo. E aí eles ficam do lado do Vargas, os integralistas são lá, em sua maioria são mortos, e o restante acaba sendo preso pouco tempo depois. E apesar de ser uma coisa, falei para vocês, mal feita e o resultado é zero, é importante a gente estar lembrando do chamado golpe integralista, o golpe do pijama, porque é a última manifestação contrária ao governo varguista. Até o início da Segunda Guerra Mundial, que ali a gente vai ter pessoas indo para as ruas e pedindo a participação do Brasil na guerra, mas isso eu vou falar para vocês na próxima aula, não tivemos nenhuma grande manifestação popular durante esse período. E por quê? Estamos falando de uma ditadura. E uma ditadura que era muito eficiente na ideia de calar qualquer manifestação contrária ao que o Vargas estava dizendo.
É uma ditadura que vai ter polícia secreta, vai prender oposição, vai ter tortura, vai ter censura a jornais. E vai ser muito eficiente nisso, não só para manter a ordem dentro do que o Vargas queria, né? Eu discuti a palavra, não vamos, aqui essa ideia de ordem vai ser o que o Vargas quer, tudo bem? Vai ser eficiente ao manter dentro dessas coisas, dentro da ideologia que o Vargas queria, e também para fingir que nada estava acontecendo, assim. E isso acaba sendo muito significativo, até para um contexto mundial. O mundo vai entrar numa guerra e basicamente o pessoal vai estar muito mais interessado em saber as notícias da guerra, que, né, eram significativamente maiores, no sentido que a gente está falando do mundo inteiro. E tem a questão dos trabalhadores, assim, o Vargas vai conseguir trazer os trabalhadores para o seu lado. Então qualquer manifestação contrária a ele que existisse não vai ter muito apoio popular, não vai ganhar muito espaço por conta disso. O Vargas era bem visto. Tranquilo? E de novo, a eficiência desse governo em manter a ordem que o Vargas queria que mantesse era muito significativa, é muito forte, assim. Eles controlam os sindicatos, eles vão estar presentes nos jornais, as polícias estão com eles literalmente vão ter um controle do Estado muito grande. E a ordem pública, dentro dos padrões do Vargas, vai ser mantida durante todo esse período. Tranquilo? De boa? Bom, qual que é o projeto? O projeto dele é basicamente industrializar o Brasil. O Vargas, desde que assumiu, e ele participou do período da chamada República Velha, né, da Primeira República, e ele sabia do poder, do controle que os coronéis tinham sobre a República Brasileira. E percebia também que a lógica que a Primeira República dava de tratar as causas operárias, de tratar os trabalhadores como um caso de polícia, aliás, isso é uma frase que o Washington Luiz chegou a dizer, né? A causa social é uma causa de polícia, ou seja, a gente vai botar a polícia para resolver os problemas dos trabalhadores, os problemas sociais. O Vargas percebe que essa não era a grande... era a melhor ideia, assim, no final das contas. O Vargas percebe que, olha, não vai dar para governar contra esses caras. Esses caras são um grupo crescente, os trabalhadores urbanos, estamos se desenvolvendo e o próprio desenvolvimento vai fazer com que cada vez menos seja necessário trabalhadores na área rural. Então, assim, o Vargas percebe que era necessário, e assim, a crise de 29 também veio dando uma quebrada nas pernas dos produtores de café. Então, basicamente, o Vargas percebe que ele vai ter que mudar isso. E ele muda. Ele pensa numa industrialização, e ele pensa numa industrialização muito controlada, literalmente. Tanto no sentido do apoio do Estado para garantir essa industrialização, como no sentido de garantir que os trabalhadores estivessem controlados e não lutassem contra os seus patrões, no final das contas. O que o Vargas vai estar tentando fazer é controlar essa industrialização pelos dois lados. Ele vai tentar controlar a satisfação, ele vai tentar controlar todo o movimento operário para que eles não só não fizessem greves e causassem problemas com seus patrões, mas que também a nível estatal, assim, de não ficar lutando por novas leis trabalhistas. Então a gente vai ver muito Vargas antecipando a situação. E aqui até uma discussão que eu vou fazer depois, se as leis trabalhistas foram um presente ou foram conquistas. Assim. O Vargas ele vai tentando vender essa imagem de que, olha, tudo que é isso que vocês trabalhadores estão ganhando, sou eu, Vargas, estou dando de presente de vocês. E os trabalhadores vão comprando muito essa ideia. Ao mesmo tempo, os patrões continuam tendo lucro. Por quê? Porque o Vargas ele vai oferecer empréstimos para a indústria, e empréstimos assim, extremamente significativos. Ele vai basicamente colocar a economia brasileira para funcionar a partir dessa ideia da industrialização. Então, era muito fácil você ir a um banco e conseguir um empréstimo desde que você tivesse uma proposta de criar uma indústria, no final das contas. E ele vai controlar o câmbio para fazer com que as importações fossem mais baratas para comprar as máquinas que precisavam, e vai criar tarifa alfandegária. Então ele vai criar tarifas, impostos, para aumentar o preço dos produtos importados e fazer com que a indústria nacional ganhasse mais espaço. É lógico que tudo isso também foi facilitado por conta da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, durante a guerra, ele vai ganhar um espaço de manobra, um espaço de negociação com os países muito grande. Porque o Brasil não está na guerra, então a nossa produção ela vai continuar integral, a gente vai continuar produzindo comida e produtos agrícolas, e vai abrir um espaço para a industrialização.
E assim, o Vargas, ele conseguia negociar no sentido de, olha, vocês vão ter que pagar mais aqui pelo algodão para fazer o uniforme para os soldados de vocês, ou vocês não têm dinheiro, então perdoa essa dívida que a gente tinha. Tanto que assim, por mais que o Brasil tenha gasto muito dinheiro durante esse período, o Brasil termina a Segunda Guerra Mundial, 1955, como um país credor internacional. Ou seja, os países no mundo tinham dívidas com o Brasil, e não o Brasil dívidas com o restante do mundo. Assim, o Vargas, ele apesar de ser um governo muito caro, por conta de todo esse contexto e da habilidade política de negociações do Vargas, vai sair muito bem. Assim, né, uma guerra, né, falar sair muito bem é uma coisa no mínimo complicada. Mas o Brasil vai economicamente estar melhor no final da Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Então o projeto político acaba sendo esse, a industrialização. E é bem interessante que deu muito certo, tá? Assim, quem vai se dar muito bem nisso tudo é o morador da cidade, é a área urbana, é a indústria, é o trabalhador urbano, é o comerciante. Agora, dá pra gente falar que ele acabou com essa ligação com o campo? Não, não dá. Aquela elite agrária brasileira, os coronéis, né, vamos dizer assim, da Primeira República, esses caras até agora perderam uma parte do seu espaço. Eles não são agora a única força política brasileira. Mas eles não deixaram de existir. Até hoje a gente tem famílias ligadas aos antigos coronéis, né, a criação lá da Guarda Nacional, em 1874, que estão no poder até hoje. Então, assim, não dá pra gente dizer literalmente que o Vargas rompeu com as elites agrárias e agora é só a cidade. O que o Vargas fez foi colocar uma nova parte política, ele foi colocar novos grupos dentro do cenário político brasileiro. Até a gente pode dizer os trabalhadores, né? Eu falei para vocês, na criação da Constituição de 84, abriu-se espaço para os sindicatos levarem trabalhadores para a criação da Constituição. Então, assim, o Vargas ampliou a quantidade de pessoas presentes no cenário político brasileiro, e não só os cafeicultores, os latifundiários, como era até então. Mas ele não então assim, mas ele não rompe com esses caras. Esses caras continuam sendo ativos politicamente, economicamente durante todo esse período varguista e até os dias atuais, sem nenhuma sombra de dúvida. Tranquilo? Agora, se a gente for analisar quem se deu muito mal, aí sim, os trabalhadores rurais. Todas as leis que a gente for falar de trabalho, né, as leis trabalhistas CLT, todas elas estavam previstas apenas para os trabalhadores urbanos de carteira assinada, o que era uma coisa mais comum na época, tá? Se hoje a gente fala muito do trabalho informal, que é o trabalhador sem carteira assinada, isso não era muito comum quando a CLT, a carteira assinada, surgiu, tranquilo? Nessa época era muito mais comum a gente encontrar o trabalhador com carteira assinada, e esse sim tinha todos os seus direitos. Já o trabalhador rural, esse acabava ficando sem nada, assim, ele não tinha todas as leis que eu vou falar de salário mínimo, vou falar de jornada de trabalho limitada, tudo isso o trabalhador rural não vai ter. O Vargas ele vai pensar muito no trabalhador urbano, o trabalhador da fábrica, o trabalhador rural vai ficar de lado, tranquilo? Então olha, a cidade se deu bem, o grande latifundiário, o antigo coronel, ele perdeu um espaço, mas ele ainda está de boa, ele ainda é a elite nacional. Mas o trabalhador rural, esse sim, vai se dar muito mal dentro do projeto político que o Vargas tinha para o Brasil. Tranquilo? E de novo, como eu falei para lá no início, projeto político que vai dar super certo. O que o Vargas pretendeu fazer durante seu governo, ele fez. Tranquilão? Bom, vamos falar um pouco agora de educação. Como eu falei para vocês, desde o vídeo do governo provisório, eu falei que eu ia deixar muito para esta aula, né? Então assim, aqui eu vou falar, por exemplo, da educação. O Vargas ele vai criar o Ministério da Educação e da Saúde, mas essa é uma criação lá do período do governo provisório, tá? Por que eu preferi falar aqui no período do Estado Novo? Por conta que é quando esse projeto vai ganhar força. No instante que a gente fala de uma ditadura direto mesmo,
É bem engraçado que eu vou falar agora, mas uma ditadura legalmente justificada, né? Porque você tem uma Constituição que diz que é uma ditadura, que dá poderes quase totais ao presidente, ele consegue impor as suas propostas muito mais facilmente. E aqui é bem o que eu quero que vocês entendam. Assim. Se lá atrás o Vargas tem que ficar disputando, porque a Constituição vai falar do poder legislativo, ele vai precisar manobrar para conseguir fazer as suas coisas, não que ele não tenha feito. Mas aqui não. Aqui ele vai impor com tudo as suas propostas, o seu projeto de Brasil. E dentro desse projeto de Brasil tinha a ideia da educação ser uma coisa mais universal, gratuita. Tranquilo? Basicamente o que eu estou querendo dizer para vocês é, o Vargas vai incentivar muito o ensino público. Inclusive eram bons salários que os professores recebiam. Geralmente quando você vai conversar com, né, eu estou partindo do pressuposto que sei lá, vou falar partindo do pressuposto eu, Fernando, né? Então, por exemplo, a geração dos meus avós, por exemplo, sempre falam assim, mas a professora ela recebia bem, ela era respeitada. Isso é muito uma perspectiva varguista. Era muito uma perspectiva de que o Vargas, de fato, ele oferece, dentro dessa criação desse ensino público, ele oferece uma condição ali, ele oferece uma possibilidade para que aquele projeto, de fato, funcione, minimamente falando aqui. Né? A ideia do universal não era tão... Assim, era universal no sentido que poderia se matricular nesse ensino público, mas não era obrigatório. Tá? Então, não é que hoje a gente tem o ensino é gratuito, universal, gratuito e obrigatório. Nessa época não, assim, se o pai não matriculasse o filho na escola, não sofreria nada, mas a escola teria uma vaga pro seu filho no final das contas. Mas qual que vai ser no final a saúde vai ser a mesma coisa, tá? Vai começar um projeto aqui de criação de hospitais públicos no final das contas, o que até então estava muito mais vinculado só às santas casas, no final das contas. A população empobrecida brasileira, quando precisava de um hospital, ela acabava indo numa santa casa. Nesse instante que começa a se pensar em hospitais públicos, né, mantido pelo dinheiro do governo. Só um ponto, o SUS vem depois, tá? O SUS é da década de 80. Não é o que eu estou falando aqui, não. Era um sistema de saúde público, mas sem essa ideia de, vamos dizer assim, de uma coisa completamente universal, como o SUS funciona. Mas voltando, essa ideia da educação era muito significativa para o Vargas, porque ele está pensando não só nessa ideia da modernização, né, mas ele está pensando também na formação dos trabalhadores. Se a gente está falando de indústria, a indústria requer trabalhador especializado, requer trabalhador que minimamente saiba ler o funcionamento ali da sua máquina. Então, assim, a educação para o Vargas ela vai ter também muito esse ponto de, olha, permitir que a pessoa vire um trabalhador urbano, no final, preparar a pessoa para ser um trabalhador urbano, no final das contas, tudo bem? Não à toa, dentro dessa ideia de beneficiar a educação, tinha-se também todo um lado de beneficiar a educação técnica, literalmente profissionalizante, sei lá, para criar torneiros mecânicos. Eu só consigo pensar em torneiro mecânico, não pensei em mais nada no sentido técnico. Metalúrgico, sei lá. Agora, a grande ideia era preparar para as indústrias que estariam surgindo, no final das contas. O SENAC e o SENAI, né, Serviço de Ensino... nossa, eu coloquei, tá aparecendo no meu planinho aí, o SENAI e o SENAC, né, o que significa. Mas ou já apareceu, desculpa. Atendimento à indústria, atendimento ao aprendiz... Nossa... Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e Comercial, o SENAI e o SENAC. Esses dois vão ser criados muito também pensando nisso, na formação dos trabalhadores brasileiros. Tranquilo? Junto com essa ideia de uma educação pública, no final das contas, o Vargas também vai criar o DASP, Departamento de... Nossa, hoje eu vou esquecer todos os títulos. Departamento Administrativo de Serviço Público. O Departamento Administrativo de Serviço Público ele vai ser significativo porque pela primeira vez a gente vai falar da criação de uma burocracia estatal profissional, vamos dizer assim. Até então, basicamente todos os cargos públicos eles eram nomeados pelo presidente, pelo poderoso da vez, no final das contas. Então o que ocorria?
Quando você tinha uma troca de poder, basicamente tinha a possibilidade de se mudar todo o serviço público. Porque como o cara não era concursado, o cargo não era dele, o cargo poderia ser tirado, e assim no final das contas. O que vai ser criado aqui é a ideia do concurso público e a ideia de uma formação para esse profissional. O Brasil passa a ter uma mão de obra, uma burocracia que a gente fala, né, os funcionários públicos que mantêm o Estado funcionando, no final das contas, no sentido de profissional, de olha, esse cara ele passou para ser, sei lá, analista de imposto de renda e ele vai trabalhar como analista de imposto de renda independente do presidente, independente da mudança que venha a existir. Isso é uma criação varguista e ela é significativa para a gente pensar nessa modernização. Pensar em como que, aliás, não só na modernização, mas como que essa modernização foi mantida. Porque literalmente, olha, agora o cara fica no governo, né? Ele fica no seu cargo, ele fica no poder público, independente do presidente que tiver no poder naquele instante. Tranquilo? Não é que todos os cargos públicos são ocupados por concurso. Aliás, assim, temos muitos cargos públicos que são o que a gente chama de DAS, né? Que é o cargo que a pessoa pode, o presidente, né? O governador, o prefeito, independente ali do cargo, tem capacidade de nomear aquelas pessoas. Existem muitos cargos públicos desse. Mas a grande maioria passa a ser de concurso público mesmo. Tranquilo? Isso é uma criação de Getúlio Vargas. O pessoal que está pensando em concurso, o Vargas que fez isso. Próximo ponto aí para a gente falar é o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ser responsável por essa personalização do governo que eu falei que o Vargas vai estar criando durante seu governo, no final das contas. Era o DIP que vai fazer a propaganda varguista, que vai vender a imagem do Vargas, que vai popularizar essa ideia dele ser o pai dos pobres. E é muito uma cópia do que vinha sendo feito nos regimes nazifascistas. Assim, o DIP ele vai estudar claramente a propaganda fascista e a nazista, né, italiana e alemã, respectivamente, e vai fazer isso em relação ao Vargas. E até coisas bem curiosas. Principalmente, né, eu estou gravando no período da pandemia, a gente está, né, discutindo questão de propagação de doença e tudo mais. É meio curioso, eu vou colocar a foto para vocês. Quando o Vargas acordava meio adoecido, gripado, sei lá, não muito bem, o DIP, para fazer essa propaganda de que o povo gostava do Vargas, eles iam nas escolas públicas ali perto da onde o Vargas estivesse, e chamavam crianças para ir lá falar um bom dia pro Vargas, e aí você tirava foto, né? O DIP criava notícias, como eu vou falar pra vocês, o DIP que cuidava da censura, eles criavam notícias, mandavam pros jornais, aí tava lá a foto das crianças falando bom dia e desejando melhoras pro Vargas. Cara, é meio surreal, assim, você levar uma criança pra ir ver um cara que acordou meio gripado, mas assim, o DIP fazia isso aí. E, como falei para vocês aqui rapidinho, né, eles criavam filmes, né, música. Tem um ponto aqui bem curioso, importante, que é, por exemplo, um incentivo, a ideia de você buscar, de você vender a ideia de que trabalhar era bom. E isso o DIP vai começar a bancar, que sambistas do Rio de Janeiro, né, os mais conhecidos, eles começassem a fazer músicas valorizando o trabalho. Eu vou no final do vídeo colocar uma música para vocês, o Bonde de São Januário, que acaba sendo o mais simbólico dessas músicas, assim. A música a princípio ela vem ela é escrita com uma letra que falava mal do trabalho, falava assim, os caras estão indo trabalhar, mas eu vou ficar aqui na gandaia. O DIP vê a letra da música, né, eles censuravam, eram tudo que estava sendo produzido tinha que passar por eles, e eles pagam para o autor para mudar a letra e fazer um apoio. E aí a letra, né, se vocês vão ver, ela fala de, olha, antigamente eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. E, gente, não vou tentar lembrar a letra inteira não. Mas, eu lembro, mas eu não quero ficar cantando, eu fiquei sem graça. Mas a ideia era, olha, enquanto tem lá o pessoal na gandaia, eu tô indo trabalhar, né, assim. Eu tô pegando o bonde de São Januário. São Januário é um bairro do Rio que era um bairro mais popular, que tinha lá era uma camada de trabalhadores que, né, fundaram lá o bairro. E o bonde de São Januário era tipo assim um ônibus, né? Antigamente não tinha um ônibus, tinha um bondes.
o bonde de São Januário é que levava os trabalhadores para o centro do Rio, aonde estavam localizadas as indústrias nesse período. Tranquilo? Mas bom, o DIP então aí ele vai ser responsável por essa popularização da imagem. Um outro aspecto bem interessante desse processo de popularização vai ser a ideia da Hora do Brasil. Hoje a gente conhece a Hora do Brasil como Voz do Brasil. É uma criação do período do Estado Novo, que era um programinha de rádio de 1 hora de duração. É obrigatório, né? Hoje é obrigatório, mas a rádio tem uma certa liberdade para que horário que ela vai colocar aquilo no ar. Mas nessa época sempre era no mesmo horário no Brasil inteiro. Toda a cadeia de rádio nacional, todas as rádios do Brasil, elas tinham que parar a sua transmissão e transmitir, colocar a Hora do Brasil, aonde geralmente era o próprio Vargas que falava com os brasileiros, no final das contas, né? Né, era uma ideia do DIP bem de você massificar essa figura, e aí você ouvir o Vargas. O Vargas ele tinha uma coisa de começar os discursos dele falando assim, trabalhadores do Brasil, e aí o trabalhador se sentia muito beneficiado, né? Assim, olha, o cara tá falando comigo, né? Assim, quando ele, por exemplo, quando o Vargas manda soldados do Brasil para a guerra e cria a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, aí ele, quando ia falar com os soldados, ele falava soldados do Brasil, né? Ele tinha toda essa ideia, esse cálculo de sempre estar tentando mostrar, estar tentando discursar para mostrar essa ligação com esse grupo que ele tivesse falando. Tranquilo? Mas vamos lá. Próximo ponto aí para a gente falar é da questão da industrialização. Como eu falei para vocês, a controle do Estado total. Empréstimos que o Estado vai fazer, controle cambial, tarifas alfandegárias. Mas qual que era a grande sacada? É de substituir a importação. O Brasil quer gastar menos e menos dinheiro comprando produtos internacionais e literalmente começar a produzir no Brasil, propriamente dito. E é isso que o Vargas vai se empenhar. Para isso ele vai criar conselhos. Então assim, vai ter, sei lá, o Conselho do Açúcar, que vai lá estar pensando em formas de você beneficiar a produção açucareira. E aí vai ter indústrias que vão estar pensando, em conselhos que vão estar pensando em indústrias de produção de energia, no final das contas. Então o Brasil ele vai basicamente preparar o Brasil para essa industrialização, sempre com um grande controle do Estado. O Estado vai estar por trás de toda essa ação da industrialização do período de 37 a 45. Um ponto aqui importante. Algumas áreas o Vargas vai considerar fundamentais para o desenvolvimento nacional. Siderurgia, produção de energia elétrica, a mineração e o petróleo. O petróleo ele não vai ser tão significativo nesse instante, tá? Ele vai ser mais significativo no outro governo Vargas, 50, que a gente vai ver a criação da Petrobras. Agora, o restante, o Vargas vai ter uma atuação bastante destacada. Primeiro ele começa proibindo, ele vai, vou falar de outro jeito, ele vai nacionalizar essas produções. Então passa a ser proibido que um estrangeiro atuasse na exploração de minérios, por exemplo, na exploração da energia elétrica, por exemplo. E isso ele vai, para ocupar esse espaço, né, que agora o estrangeiro não vai mais poder ter, ele vai criando empresas nacionais. É desta época a Vale do Rio Doce, que hoje não é mais o governo, mas né, era uma empresa estatal que cuidava da questão da mineração. E ele cria a companhia hidrelétrica do Rio São Francisco. O Vargas é um dos primeiros caras a investir em hidrelétricas no Brasil. Era mais ou menos uma grande novidade dos anos 30, 40, a produção de hidrelétricas. Até era uma coisa que era bastante questionada a nível internacional sobre a efetividade disso, né, e o custo, mas o Vargas vai acabar sendo o ponto principal para essa popularização das hidrelétricas no Brasil. Tranquilo? Não é o nosso maior centro de produção, a gente ainda queima carvão para produzir energia elétrica, mas as hidrelétricas estão aí. Tranquilo? E bom, a siderurgia, né, falei para vocês, ela vai acabar sendo meio que a menina dos olhos, assim. Isso porque o Vargas ele vai aproveitar a Segunda Guerra Mundial para conseguir a sua siderurgia. Como vocês vão ver nas próximas aulas, o Brasil, só até um instante da guerra, basicamente o ano ali, o 40, 41 principalmente,
que o Brasil ele vai ser o ponto principal da guerra, o ponto mais importante do cenário internacional relativo à guerra. Não que o Brasil estivesse na guerra, mas assim, a posição que o Brasil adotaria seria extremamente significativa. E o Vargas percebe isso. O Vargas percebe que tanto os aliados, né, quanto o eixo, né, o Hitler, quanto os outros países precisavam do Brasil. E aí o Vargas começa a negociar. E o primeiro ponto das negociações varguistas é: eu quero uma indústria siderúrgica. O que a gente vai ver na próxima aula, que quem conseguiu fazer foram os Estados Unidos. E aí vai ser criada a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, lá em Volta Redonda. Aliás, Volta Redonda surge por conta da CSN. Assim, a indústria é colocada perto de Barra Mansa, a cidade surge a partir da indústria, no final das contas. Tranquilo? Mas bom, por último aí, para a gente terminar a nossa aula, a questão do trabalhismo, né? A questão aí dos trabalhadores. O Vargas, ele vai, durante todo o seu período, é uma dessas coisas também que desde 30 ele começa a atuar dentro desse sentido, e né, até 45 a gente vai ver aí ele ganhando esse status de pai dos pobres. É muito uma ideia de tentar controlar mesmo. Assim, eu falei para vocês, né, de você controlar, evitar que os trabalhadores atuem dentro politicamente no cenário, seja local contra o seu patrão, seja a nível nacional, né, pedindo leis trabalhistas. E o Vargas vai fazer com que isso pareça muito um presente, no sentido de que as leis trabalhistas eram anunciadas no 1º de maio, para ele fazer o DIP, né, organizar uma grande festa. Aí eles iam para o São Januário, que né, o Maracanã é dos anos 50, o maior estádio do Rio naquela época era São Januário, e era um estádio dentro de um bairro de trabalhadores. Ou se ele estivesse em São Paulo, ele fazia no Pacaembu, aí já para um segundo momento. Tá? O Pacaembu também não é... O Pacaembu também é para a década de 50, já é no segundo governo. Mas aí né, ele aproveitava um estádio e fazia uma festança, e aí você tinha apresentações, e do nada não, né? Assim, ele fazia todo um simbolismo, aí entrava o Vargas, um carro aberto, e aí ele ia lá no microfone, fazia um discurso e ele anunciava uma nova lei para os trabalhadores, dando essa impressão de que olha como eu sou bom com vocês, eu estou dando um presente para vocês. Assim. O que, se a gente for analisar, está em um lado meio cruel, porque o que ocorre? O trabalhador brasileiro, de certa forma, pouco lutou por mudanças, no final das contas. Assim. As nossas lutas sindicais, né, por leis trabalhistas, melhores condições, elas vão estar pontuadas em outro período histórico. Aqui a gente não vai ter os trabalhadores muito meio que amortizados com o Vargas. A ideia de que, olha, esse cara é um tirano, esse cara é um ditador, esse cara está matando a oposição, mas ele cria leis trabalhistas e a gente gosta dele. A impressão que fica muito desse instante. Então, assim, é lógico que a gente tende a achar o Vargas um grande cara. Ele está ajudando os trabalhadores, né? Ele está criando todo vamos dizer assim, uma forma, né? Um novo Brasil. Mas vamos lembrar, gente, por trás disso tudo tem gente morrendo, tem gente sendo torturada, tem gente sendo violentada simplesmente porque não concorda com o que o presidente estava falando. Tranquilo? Bom, desde 30, que eu falei para vocês, e muito dentro dessa ideia de um controle estatal. Então, assim, os sindicatos, como eu falei para vocês, eles eram os grandes símbolos, né, dos trabalhadores. Só podia ter um sindicato por profissão e por local, né, e eles podiam se unir a nível nacional, o que fazia com que ficasse um sindicato nacional por profissão. E esses sindicatos eles até crescem bastante. Em 1940, o Vargas cria a lei do imposto sindical. Um dia por ano, o trabalhador brasileiro ele trabalha para o sindicato. E o que ocorre? Esse dinheiro ele vai ser usado pelo sindicato para cuidar dos seus trabalhadores, no final das contas, para cuidar das suas ações. E como aqui isso era um cuidado feito pelo próprio Estado, o sindicato ele vai ganhar, ele já tem um apoio estatal, ele ainda vai ganhar dinheiro para conseguir controlar diretamente os trabalhadores. Então, assim, como eu falo para vocês que era uma ditadura eficiente, que eles conseguiam perceber aonde estavam os problemas e controlar o problema, é muito por conta disso, beleza? Outra lei que é significativa é em 39, o Vargas cria a Justiça do Trabalho, que visava controlar as relações de trabalhadores e patrões. O que demonstra essa quebra com o que era praticado na Primeira República,
que tratava o caso do trabalhador como caso de polícia. Tranquilo? Mas invariavelmente é a CLT, em 1943, que vai ser o ponto mais significativo. A CLT, ela é uma lei, ela é, vamos dizer assim, um código legal, um código de leis exclusivo. Então, assim, ela se refere só à questão trabalhista e ela sobrepassa a Constituição. Tanto que a CLT vale até hoje. Muito depenada, tá? Ao longo do tempo a gente tem muitas mudanças na CLT, mas ainda aí a gente tem leis que vão remeter a 1943 a Getúlio Vargas. Ela sobrepassa, como ela é um código específico, ela sobrepassa, a gente tem mudanças constitucionais, mas a CLT é mantida. O que tem a CLT? Carteira de trabalho, que eu falei para vocês, era obrigatório. Para você ter os direitos da CLT, você tinha que ter a carteira de trabalho. Ela também fala de salário mínimo, que não estava lá em 43, o salário mínimo, se não for na memória, de 44. Então, assim, a CLT ela era acrescentada com as novas criações. Mas o salário mínimo, que era um valor muito maior do que o atual, assim. Estou falando em tipo, talvez umas 3 vezes mais. Eu estou aqui em 2020, o salário mínimo está um pouco mais de R$ 1.000. Salário mínimo de 43, vamos supor aí que estivesse perto dos R$ 3.000, tá? Era um salário bem maior do que a história, né, foi mostrando, assim, porque a desvalorização da moeda, junto com os juros que o Brasil teve, crises econômicas, foi comendo muito o poder de compra dos trabalhadores brasileiros. Bom, a CLT também definia a jornada de trabalho, que o básico eram 8 horas de trabalho por dia. Mas tem profissões que ela abria esse espaço para que profissões criassem jornadas de trabalho diferentes. Aí o cara trabalhava um dia, né, 20 turnos de 24 horas, folgava 48, né, dependendo aí da profissão, vai acontecer esse tipo de coisa. Ela fala, por exemplo, de férias, ela fala de final de semana de descanso e remunerado. Ela fala de aposentadoria, mas não como é hoje. Hoje a gente tem uma aposentadoria pública que não existia na época. A aposentadoria da época era sindical. As pessoas contribuíam para o sindicato e no final, quando elas se aposentassem, o sindicato pagava um salário de aposentadoria para essas pessoas. Isso era previsto pela CLT. Durante o governo militar, que vai ser criado a nossa previdência, que a gente tem hoje, a partir aí de impostos que são cobrados a partir do salário dos trabalhadores. Tranquilo? Bom, dessa aula de hoje é isso que eu tinha para dizer para vocês, né? Bastante coisa aí, uma aula quase 50 minutos. Não dá para falar mais rápido aí, né? Eu acho até que talvez eu tenha falado rápido demais. Mas, gente, qualquer dúvida aí, manda em os sinais de fumaça virtuais. Estou sempre às ordens. Essa aula deve ter dúvida mesmo, hein? Tem muita informação aqui. Então, tirem dúvidas aí. Abração para vocês todos e até a próxima. Tchau!